Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso é o Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estamos aqui para mais um Almoçando a Palavra nesta tarde, nessa sexta-feira. Estamos aqui para mais um Almoçando a Palavra, dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre o Apocalipse. Nós já estamos na metade do Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos, nós estamos no capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do 15 até o 19. A paz do Senhor, irmã Vanessa. Apocalipse 11, do 15 ao 19. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de darem galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. E abriu no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Paz, Senhor, irmã Shelly, irmã Elaine. Irmãos, hoje nós vamos falar um assunto muito importante. A aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e vai ser uma aula proveitosa. Nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. É um mistério. Quem nunca assistiu o filme Indiana Jones em busca da Arca Perdida, é um mistério, a Arca da Aliança. Até hoje não foi encontrada esta arca. E hoje nós vamos falar sobre ela, sobre a importância dela, o que vem a ser a Arca da Aliança, quem construiu, para que fim, o que ela representa, como ela sumiu, aonde ela está, E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de entrar no versículo 19, que João fala que viu no céu a Arca do Concerto, que é chamada também a Arca da Aliança, a Arca de Moisés, a Arca da Presença, a Arca do Testemunho. Antes de nós chegarmos a essa arca, eu quero fazer um resumo aqui. O capítulo 15 diz, no versículo 15 diz que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes e que dizia: os reinos do mundo vieram ser do nosso Deus. Eu já falei que na sétima trombeta acontecerá o arrebatamento e o anticristo se levantará para reinar na terra, e as duas testemunhas se levantam para pregar aos judeus. E na sétima trombeta houve grandes vozes no céu, e eles já cantam que o reino está nas mãos do Senhor Jesus. Na verdade, na sétima trombeta, Jesus ainda não vai estar reinando na terra. Ele vem, busca a igreja e vão para o céu, ali para um período de bodas. É o período de bodas do Cordeiro, e também o julgamento para que os santos recebam os galardão ou galardão. Então, mas no céu a vitória já será de Cristo. Cristo já tem os reinos, ainda que o anticristo reinará brevemente sobre a terra,
lá no céu, quando a igreja sobe com Cristo, o cântico já é que os reinos do mundo já é do Senhor. Porque mesmo o anticristo reinando na terra, o Senhor no arrebatamento da igreja, ele já será o dominador, porque é sobre a sua autoridade que o anticristo reinará. E também o Senhor, com a sua autoridade, depois nós vamos ler, que enviará a ira dele sobre a terra, as suas taças da ira. E os 24 anciãos que estavam sentados no trono diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste, e iraram-se as nações. Aqui está falando do Armagedon, da segunda vinda de Cristo. E veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dar galardão aos profetas, aos servos e aos santos, e aos que temem o teu nome. Aqui está falando sobre o julgamento das obras, aonde nós iremos receber os nossos galardões. João, ele tem também uma visão da arca, aqui chamada Arca do Concerto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esta arca. Quando esta arca foi construída, de que ela foi construída? Quando o povo de Deus saiu do Egito, o povo de Deus estava debaixo da opressão maligna de Faraó. Deus então ordena a Moisés que tire o seu povo do Egito. E Moisés, com mão forte, vai ao Egito e dali, com a autoridade de Deus, ele arranca o povo de Deus da escravidão. Nós já sabemos que Deus envia sobre o Egito as 10 pragas. E na última praga, a praga dos primogênitos, é o ápice para que Deus arranque os teus filhos, os teus servos do Egito. Nós vamos ver também que Deus abre o mar vermelho para que o seu povo passe em seco, a pés enxutos. E ali eles entram no deserto. E eles estão debaixo da nuvem, da glória de Deus. Deus os acompanha com uma nuvem de dia e com uma coluna de fogo à noite. Deus os manda água da rocha, maná do céu. Deus conserva as suas vestes, as suas sandálias. E quando havia 3 meses que o povo andava no deserto, já para arrancar, para que fosse arrancado deles o sistema egípcio, a mentalidade escrava. Um crente, um servo, alguém que aceita Cristo, ele precisa no mínimo de 3 meses para se desintoxicar do sistema maligno, da mente carnal. A pessoa, quando ele sai do Egito, ele ainda tem uma mentalidade carnal. É tanto que o povo estava no deserto, mas o povo tinha saudade do pepino, da cebola e do alho. Não é de ver que não são das melhores coisas para que você tenha saudade, alho, pepino e cebola. Porque antes dos 3 meses, eles ainda estavam no processo de limpeza, de purificação, para que eles pudessem receber a lei do Senhor. A lei do Senhor. E quando completa-se os 3 meses em que eles estão vagando pelo deserto e tendo dificuldade, porque no Egito é a Deus para tudo. O Egito, como eu disse na aula passada, é um símbolo de idolatria. É um símbolo de idolatria. O Egito é um símbolo de idolatria. E ali, quando eles estavam no Egito, eles viam imagens de todos os deuses,
Os egípcios adoravam o sol, o Nilo, os egípcios adoravam o boi, a vaca, e assim por diante. Eles adoravam vários deuses, e todos os deuses tinham suas imagens. E quando o povo agora está seguindo um Deus, que ainda que milagrosamente os havia tirado do Egito, eles não tinham uma imagem desse Deus. Moisés sobe ao monte e Deus entrega as leis nas mãos de Moisés. Moisés desce com a lei. Quando Moisés desce, o povo já está adorando um bezerro de ouro. O povo já está se curvando diante de um bezerro de ouro, porque o povo precisava de algo físico para que eles pudessem adorar. Moisés volta e mais 40 dias e 40 noites, Moisés agora vai receber novamente as leis e ele desce. Quando ele desce e nesse inteirinho, enquanto Moisés está lá, Moisés disse: Senhor, como será a nossa ida, a nossa estadia no deserto? O Senhor disse: eu enviarei o meu anjo e estará convosco. Eu não irei. E Moisés então disse: Senhor, se a tua presença não for, não me faça subir daqui. Ter anjo na viagem é bom, mas se a tua presença não for, eu não irei. Então o Senhor disse a Moisés: então eu vou e farei-vos descansar. Então Deus ordena a Moisés que faça algumas coisas. A primeira é uma tenda que seja a casa de Deus, que seria colocado no meio do arraial, que seria cuidada, protegida e provida pelos levitas, pela família de Arão, pelos sacerdotes. Esses cuidariam desta casa, a casa de Deus. E dentro desta casa, que seria o tabernáculo, conhecido também como tabernáculo de Moisés, tabernáculo do testemunho, nesse lugar, alguns objetos deveriam ser colocados na casa de Deus. Do lado de fora, em um ambiente chamado átrio, eu não vou me ater muito, só vou falar rápido para resumir, havia 2 objetos. Havia o altar de bronze, que era o lugar onde eles sacrificavam aquilo que vinha para ser sacrificado. Os bois, os carneiros, os cordeiros, os bodes, os pombos e assim por diante. Era sacrificado neste grande altar do lado de fora do tabernáculo, ou como eu chamo, o quintal da casa de Deus. Aquele lugar era onde os sacrifícios eram oficiados. Ali representa a cruz de Cristo, aonde Cristo morreu para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados. Ainda ali fora, também de bronze, material de bronze, havia a bacia de bronze, que era aonde o sacerdote lavava as mãos e os pés, aonde eles se purificavam cerimonialmente. E ali eles se lavavam as mãos para sacrificar, e após o sacrifício, eles se lavavam nesta bacia também de bronze, que representa o nosso batismo, aonde nós lavamos e nos purificamos para uma nova vida com Cristo. Depois do átrio havia o lugar santo aonde eles estava também 3 objetos, esses de ouro. Havia a mesa do pão da proposição, que estava ali, a mesa dos pães, aonde tinha 12 pães, e eles passavam a semana ali, aqueles 12 pães, diante da cortina, ali aonde estava o lugar santo. E esses 12 pães representavam cada um
uma tribo de Israel. As 12 tribos de Israel representavam no pão. No sábado, o sacerdote trocava os pães, comia aqueles pães velhos e então eles repunha pão novo. Aquela mesa dos pães com 12 pães representava a providência de Deus no meio do povo dele. Também existia o candelabro com 7 lâmpadas. Esse candelabro, ele é que iluminava o lugar santo. Era um candelabro com 7 lâmpadas que iluminava. O sacerdote, todos os dias, ele tinha que alimentar as lâmpadas com óleo para que mantivesse o fogo aceso naquele candelabro. 6 horas da manhã e 6 horas da tarde era reposto aquele azeite, aquele óleo, para que se mantivesse luz sobre o tabernáculo. Aquele candelabro, pode ser a irmã Marinalva, aquele candelabro representava Jesus como a luz do mundo, aquele que ilumina o mundo escuro. E também havia o incensário de ouro, aonde eram colocados incensos, e esse incenso representava a adoração a Deus. Chegando agora no lugar santíssimo, que era onde havia um véu, ninguém podia atravessar do lugar santo para o santíssimo. Somente o sumo sacerdote, em uma vez por ano, ele entrava naquele lugar, não sem sangue, mas com sangue de um sacrifício de um cordeiro perfeito, que representava Cristo, para que nesse dia, chamado dia da expiação, Deus perdoava o pecado da nação de Israel. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse ambiente uma vez por ano, no dia da expiação. Ele entrava lá e ele saía dizendo ao povo que Deus tinha os perdoado os seus pecados. Nesse lugar estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo dele. Era esta arca a representatividade da presença de Deus no meio do povo. Por que fizeram uma arca, algo físico, algo que podia ser visto? Porque o povo tinha dificuldade de adorar aquilo que era invisível. E por que Deus escondeu? Para que eles não idolatrassem aquela arca, o objeto em si, mas não que ela representasse. Então somente um homem maduro, um homem espiritual, podia ver aquela arca uma vez por ano. Eu ainda tenho as minhas dúvidas que ele via, porque ele tinha que lançar muito incenso sobre o ambiente onde estava a arca, para que ele pudesse entrar. E quando ele entrava, a fumaça do incenso já tinha tomado aquele ambiente. Então ele via, mas com dificuldade, aquela arca localizada ali no centro do lugar santíssimo. Como era esta arca? Esta arca, ela era feita de ouro, toda feita de ouro, por dentro e por fora, representando a perfeição da glória de Deus. O ouro na Bíblia, ele representa glória. A prata representa redenção. O bronze representa juízo. Então esta arca, toda de ouro, por dentro e por fora, ela representava a glória de Deus no meio do povo de Deus. Ela representava a presença da glória.
e a glória da presença. A arca representava a presença de Deus. E esta arca, ela tinha 3 objetos ocultos dentro dela. Os objetos eram um pote de maná que caiu no deserto, que estava dentro daquela arca. Jesus disse a João, no livro do Apocalipse: ao que vencer, lhe darei de comer do maná escondido. Que maná é esse? O maná da arca. Aquele maná que foi colocado dentro da arca. Quando caíram os primeiros maná, os primeiros maná sobre o território arraial de Israel, Deus ordenou a Moisés: pegue um pote também de ouro, por dentro e por fora, e encha de maná, e coloque dentro da arca, que também é de ouro. Aquele vaso de ouro representa também a Cristo. Se a arca de ouro representa Deus, a presença de Deus, o pote de ouro dentro da arca representa Cristo, a manifestação de Cristo, que até aquele tempo estava escondido no seio do Pai. Aquele pote de maná representa o Filho, que é um pote ou um vaso de ouro dentro da arca de ouro escondido e que carrega o maná escondido. Jesus disse em João 6, aleluia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pote de maná que desceu do céu. E mais, quando Jesus disse: eu lhe darei de comer do maná escondido, está dizendo, esse pote vai ser aberto e Jesus vai multiplicá-lo, como Jesus multiplicou os peixes e os pães em Mateus 15. Ele vai multiplicar a sua igreja, e durante o banquete que nós estivermos com Cristo, durante os 7 anos das bodas, nós comeremos deste maná escondido. A segunda coisa que tinha no maná, na arca da aliança, era a vara de Arão que floresceu. Quando Deus escolheu Arão, Deus mostrou a escolha através de uma vara que floresceu. Todos os cabeças de todas as 12 tribos colocaram uma vara diante da arca da aliança, e somente a vara de Arão floresceu. E esta vara foi colocada dentro da arca para representar, aleluia, a transformação de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus, ele tem poder de pegar varas secas, sem futuro, sem utilidade, sem serventia, e fazer estas varas frutificar, dar frutos e frutos abundantes. Esse é o poder de transformação de Deus, na presença de Deus. E por último, dentro da arca tinha as 2 tábuas da lei, que são os 10 mandamentos, que foram dados por Deus a Moisés ali no monte, quando Moisés estava ali no monte. Amém? Então esta é a arca, e ela era levada coberta. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, esta arca tinha que ser levada nos ombros pelo sacerdote, tinha que ser levada nos ombros dos sacerdotes. Aleluia. O que eu acho interessante é que a presença de Deus, ela tem que ser carregada por homens. Nós temos que carregá-la no ombro. Nós não podemos deixá-la para trás. E não podemos, aleluia, permitir que coisas levem a presença de Deus. Mas a presença de Deus é carregada por homens, sacerdotes, homens cheios do Espírito Santo. E esta arca, ela era carregada por 4 homens. 2 varas
elas passavam pelas argolas da arca. Havia 2 argolas, ou semelhante a argolas, círculos, dos lados da arca, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, e era colocada uma vara folheada a ouro, ou banhada a ouro, por estas extremidades da arca, a qual 4 homens levavam ela sobre os ombros. Na arca eles não tocavam, mas eles carregavam mediante estas varas que eram colocadas nessas argolas. 2 sacerdotes na frente, 2 sacerdotes atrás, e eles carregavam esta arca, enquanto a caravana de Israel, ela se andava pelo deserto por onde eles iam. Sabe o que Deus está dizendo? Que a presença dele não é monopólio. A presença dele não pode ser carregada por um homem só, ou por uma igreja só, ou por uma denominação só, tá? Aleluia! Uma das características de um ministério ou igreja que é seita é que toda seita eles acham que só eles são salvos. Toda seita, eles pensam que Deus só está na igreja deles. Toda seita, eles pensam que Deus é exclusividade deles. E Deus está dizendo, a minha presença não pode ser carregada por um homem só. A minha presença não pode ser carregada por uma denominação só. A minha presença, é claro que Deus não está em todo lugar, não está com tudo e com todos, mas não quer dizer que não tem remanescente. Deus está dizendo, não é somente um só não consegue carregar a minha presença. E vamos falar sobre a correria desta arca, como esta arca andou, como essa arca foi carregada. Você vai ver no livro de Josué, no capítulo 3, Deus disse a Josué, aleluia, fala para o povo que levante de madrugada, sacerdotes com a arca na frente, porque quem carrega a presença de Deus deve ir na frente, e eles vão com a arca na frente, e quando eles colocarem os pés na água do Jordão, que estão por cima das ribanceiras, as águas vão parar. E foi isso dito e feito. 4 sacerdotes saíram pelo meio do arraial, carregando a arca, com mais 7 sacerdotes atrás, tocando trombetas, e eles começaram a reunir o povo de Israel. Moisés já havia morrido, Josué agora toma a dianteira, a liderança, a autoridade e a responsabilidade de levar o povo de Deus, de transportar o povo de Deus do deserto para a terra prometida. Então Josué convoca, 4 sacerdotes levam a arca, 7 sacerdotes vêm atrás, tocando as trombetas. Quando esse sacerdote, 4 sacerdotes que carregavam a arca, eu já aprendo algumas coisas. Quem tem a presença é que vai na frente. Aleluia! Liderança é para quem carrega a presença. Liderança é para quem carrega a arca. Aleluia! Porque é a arca que direciona. Quem direciona é a arca. E quem tem direção é quem carrega a arca. O que tem de gente sem carregar a arca, que não sabe o que é a presença, que quer guiar, que quer liderar, que quer levar, que quer, aleluia, guiar o povo. É por isso que muitos não vão a lugar nenhum, porque estão sendo guiados, levados, porque não carregam a presença. E outra coisa, os sacerdotes, eles têm a responsabilidade de colocar os pés no Jordão. A paz do Senhor, irmã Johanna. Os pés no Jordão. Quando eles colocam os pés no Jordão, a água vinha forte, vinha arrebentando tudo. A água vinha, aleluia, arrebentando tudo pela frente.
vinha com muita fúria. Aleluia. Irmão, olha o ambiente, o pior período, o pior tempo. O Jordão transborda sobre as suas ribanceiras apenas uma vez por ano. É intransponível, ninguém pode passar. O Jordão, quando ele está em sua alta, ninguém pode passar. É o momento mais difícil, é o momento mais de tribulação, é o momento mais atribulado, é o momento, é a visão humana impossível deles passar. E Deus vai escolher o pior período para fazer o melhor milagre. Deixa eu te falar, Deus, ele é perito em transformar o pior período em o seu maior milagre. Eles vão ver um milagre em um período em que haverá muita dificuldade, muita peleja, muita luta. Deus, ele tem os seus caminhos, como diz no livro de Naum, se eu não me engano, capítulo 1 e versículo 3. Deus tem os seus caminhos na tempestade. Deus então vai usar um período de dificuldade para mostrar a sua glória e honrar quem carrega a presença. E honrar quem carrega a presença. Quando os sacerdotes que carregavam a presença pisaram a borda do rio, o rio se abriu. Quando os sacerdotes que carregavam a presença pisaram a borda do rio, o rio se abriu, as águas se acalmaram. Orai alaba surianda labaia. Quem carrega a presença tem poder para acalmar águas furiosas. Quem carrega a presença tem poder de acalmar tempestades. Quem carrega a presença tem poder de tornar rios impetuosos em águas mansas, águas tranquilas. Acalma-te. Olha o que Jesus fez quando os seus discípulos com ele estavam no barco e o vento soprava de lá e para cá e a tempestade vinha sobre o barco, e ele disse: vento, aquieta-te, água, mar, te aquiete, vento, te acalma. Porque quem carrega a presença é pacífico, quem carrega a presença tem poder de acalmar situações, aleluia, de tribulações, situações adversas são transformadas. Águas impetuosas vão ter que respeitar quem carrega a presença. Rios impetuosos têm que respeitar quem carrega a presença. Ventos que sopram com muita força, com muita potência, tem que respeitar quem carrega a presença. Quem carregava a presença pisou, a água parou, o rio se acalmou, e houve bonança. As águas, elas se repartiram e houve um caminho para que o povo passasse. Primeiro, quem carrega a presença, ele tem responsabilidade de ir à frente. Aleluia! Quem carrega a presença enfrenta desafios maiores. Aleluia! Quem carrega a presença tem poder de acalmar águas e tempestade. Quem carrega a presença acalma tempestade na família, no trabalho, na rua, na igreja, na empresa. Aonde ele vai, ele traz a paz. Lembro-me quando os discípulos estavam atribulados em João 20, presos em uma casa, e Jesus entrou, atravessou a porta e disse: paz seja convosco. E eles então se acalmaram e soprou sobre eles o Espírito Santo. Quem carrega a presença, ele traz paz e não contenda. Aleluia! Deixa eu falar mais. Quem carrega a presença tem poder de acesso, aleluia,
aonde ninguém teria acesso. Quem carrega a presença faz abrir porta aonde não há porta. Aquele que carrega a presença, ele não precisa de um caminho, ele tem poder de gerar caminho. Quem carrega a presença, ele não busca a direção, ele faz a direção. Ele não procura uma porta aberta, ele abre uma porta onde não há porta. Aleluia, porque ele carrega a presença. Aleluia, o rio é que tem que entender que eles estão carregando a presença de Deus. Vale a pena carregar a presença de Deus, porque quando eu carrego a presença de Deus, aleluia, Deus vai abrir caminho para mim aonde não há caminho. Deus vai usar estradas aonde não tem estrada. Deus vai me direcionar por caminhos que ninguém poderia me direcionar. Orá, Massurianda, Labaia. A arca tem poder de abrir caminhos aonde não tem caminho. A arca tem poder de abrir os rios para que eu possa passar. Amém? Esta é a arca. Josué saindo com a arca. Quando eles entram na terra prometida, a arca, ela é muito importante para o povo de Deus. A paz do seu irmão Samuel. A arca, ela é muito importante para o povo de Deus. Por quê? Porque a terra prometida, ela só vai ser conquistada por causa de homens que carregam a arca. Irmão, o Egito representa o mundo. O deserto representa a nossa vida cristã. O Jordão representa a morte e o arrebatamento. A terra prometida representa a nossa salvação eterna. A Jerusalém celeste, aonde nós iremos morar para sempre com Deus. O Egito representa o mundo. O deserto representa a nossa caminhada com Cristo, que é difícil, que é dificultosa, temos luta, temos peleja, temos problema, passamos por dificuldade, somos afligidos, somos afrontados, somos caluniados, somos humilhados, passamos por opressões, passamos por, como se diz, frustrações na vida, decepções na vida, sofremos, mas o deserto, apesar de ser tudo isso que eu falei, é um lugar onde Deus ensina, onde Deus nos amadurece, onde tem coluna de fogo, onde tem coluna de nuvem, aonde Deus prover o maná, aonde Deus prover a água, aonde Deus prover as roupas, aonde Deus prover tudo para nós no deserto. Agora, o Jordão, aleluia, ele representa a morte, ele representa o arrebatamento. E aqui Deus me ensina um negócio. Quando eu passar o Jordão para entrar na terra prometida, eu tenho que estar com a presença. Eu não entro na terra prometida sem a arca da aliança. Quando eu passar pelas tribulações do Jordão, quando eu passar pela fúria do Jordão, eu tenho que estar carregando a arca. Lamassuri anda labaia, ramandocoma naracebe anda labaia. Não adianta eu carregar a arca por um tempo e deixá-la para trás. Não adianta eu carregar a arca por um tempo e eu deixá-la para trás. Eu tenho que seguir até o fim com a arca, porque é a arca que fará, aleluia, o caminho no meio da tribulação da morte para que eu possa alcançar a terra prometida. Eu preciso da arca, eu não posso soltar a arca, eu não posso desistir da arca, eu não posso largar a arca para trás, eu não posso largar a presença de Deus. Ramandocoma naracebe anda labassuri anda laba. A presença de Deus é importante para a minha vida. Eu lembrei de uma história. Um certo homem teve um sonho. Não larga a presença de Deus. Naquele tempo era carregado em forma de arca, hoje é carregado em forma de cruz. Jesus disse: aquele
que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos uma cruz, a presença de Deus hoje está simbolizada em uma cruz espiritual, que nós temos que carregar esta cruz. E no final essa cruz é que nos dará acesso ao outro lado. Certo homem contava a história de um sonho que ele teve. E ele teve um sonho. Eu estou sentindo a presença de Deus. E ele teve um sonho, irmão, que ele estava em uma caminhada com muitos santos. E esses muitos santos, eles tinham roupas brancas. E esses muitos santos, eles andavam por um caminho de deserto. E esses muitos santos, cada um tinha uma cruz pesada que eles carregavam, e eles andavam com dificuldade. Uns que eram mais fortes carregavam com mais facilidade a cruz, outros que eram mais fracos, eles carregavam com mais dificuldade a cruz, e eles levavam com muito esforço esta cruz. Eles levavam, e eles não desistiam, e eles não deixavam para trás, mas na medida que o caminho se estreitava, mas na medida que eles avançavam, a cruz ia ficando mais pesada, porque havia o esgotamento físico, e eles ficavam mais fracos, porque o caminho era deserto, e o sol estava quente, e esse homem que carregava juntamente com outros a sua cruz, ele estava também carregando a sua cruz, e ele teve uma ideia, uma excelente ideia na sua mente, uma ideia. Ele disse: se eu cortar a minha cruz, eu andarei melhor e eu chegarei primeiro. E ele começou a cortar a cruz, e ele cortou um pedaço da cruz, e ele viu que tinha aliviado no seu caminhar, no seu andar, na sua marcha. E ele começou a andar mais do que aqueles que estavam com a sua cruz inteira. Ele viu que teve um alívio, e ele andou mais um tempo, e ele percebeu, com mais um período de caminhada, que a cruz começou a pesar um pouco mais, mesmo estando menor e mais leve. Com o período que ele andava, ela foi pesando, e ele disse: e se eu cortar mais um pedaço? Ele foi, cortou mais um pedaço da cruz, e continuou a caminhada, e começou a passar as pessoas que carregavam a sua cruz pesada, mas intacta, e ele passou, e ele sentia em seu coração: eu sou muito esperto, porque enquanto muitos estão carregando a cruz inteira, eu estou tirando pedaços da cruz, estou andando mais leve. Depois você vai entender que tem muito crente andando mais leve, porque estão cortando pedaço da cruz, estão arrancando doutrinas, santidade, coisas que convêm aos santos servos de Deus. E quando ele chegou, ele percebeu que as pessoas chegavam, e quando ele chegou no ambiente, ele já tinha cortado a sua cruz umas 5 vezes, e quando ele chegou em um ambiente, havia um abismo, o abismo entre o lugar que ele estava ao lugar aonde ele desejava chegar, o paraíso, a presença de Deus, aonde Deus estava. Quando ele chegou, ele via que as pessoas que chegavam, eles colocavam a sua cruz do lado para o outro, na medida que a cruz de cada um servia de ponte, de acesso entre o ambiente em que eles estavam ao ambiente que Deus estava. Eles colocavam a cruz, passavam por cima da cruz e chegavam do outro lado, e recebia as suas coroas de glória, recebia as suas recompensas. As pessoas chegavam, colocavam a cruz e passavam. A cruz era a ponte para a salvação. E até hoje, irmão, a cruz é a ponte para a salvação. Aquele homem percebeu que ele não poderia passar para o outro lado. Por quê? Porque ele usou de esperteza, e ele começou a cortar a cruz. Quando ele foi colocar a
cruz caiu e ele não conseguiu passar para o outro lado, porque a ponte que ele carregava para chegar ao outro lado foi adulterada. Não adultere a cruz de Cristo na sua vida. Leve a cruz inteira, porque é por ela que você vai chegar do outro lado. Não use de esperteza, não arranque aquilo que você pensa que pode ser arrancado, e você vai continuar e vai chegar do outro lado. Sem a cruz de Cristo ninguém chega à terra prometida. Sem a presença de Deus ninguém chega à terra prometida. A presença de Deus é ela é primordial para que eu chegue do outro lado. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto você dá glória. A presença de Deus, ela é primordial para que eu chegue do outro lado. A presença de Deus, ela é primordial para que eu chegue do outro lado. O povo de Israel passou as águas do Jordão. Agora a cidade de Jericó. Eles têm que passar a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó é a primeira cidade que eles têm que passar para chegar até a terra prometida. É a primeira cidade que eles passam para chegar à terra prometida. E na verdade, Jericó já faz parte da terra prometida. Então Deus diz a Josué, de novo o sacerdote com a arca, durante 7 dias vão estar rodeando as muralhas de Jericó. Coloque primeiro sacerdotes com a arca, quem carrega a presença na frente. Depois, sacerdotes com trombeta. 7 sacerdotes com trombeta. Depois, os homens armados. Depois, todo o povo. E vão rodear as muralhas de Jericó durante 7 dias. E eles vão, primeiro dia, eles rodeiam a terra de Jericó, as muralhas. Vai a arca na frente, depois o sacerdote com as trombetas, e depois os homens armados, depois todo o Israel, e eles rodeiam uma vez, e nada acontece. Depois vai rodeando outra vez, e nada acontece. Depois rodeia outra vez, e nada acontece. E durante o 7º dia, Deus diz a eles, creio que fosse no sábado, no 7º dia, Deus diz a eles, olha, hoje vocês vão rodear, mas não é uma vez, é 7. Durante o primeiro dia, eles rodearam uma vez. No 2º dia, uma vez. No 3º dia, uma vez. No 4º dia, uma vez. No 5º dia, uma vez. No 6º dia, uma vez. No 7º dia, agora é 7 vezes. Ele vai rodear em um dia só, mais do que rodeou na semana inteira. Eles vão se esforçar em um dia só, mais do que ele se esforçou em toda semana. E você sabe o que Deus está me dizendo? É que quando a vitória está perto de chegar, o esforço é maior. Você se esforça mais. Olha, no primeiro dia uma vez, segundo dia uma vez, depois uma vez. No 7º dia Deus diz, não é uma vez, é 7 vezes. Vai rodear mais, vai se esforçar mais, vai cansar mais, vai ser mais fadiguento, vai ter mais fadiga. Você vai, quando você vê que você está fadigado com as coisas de Deus, você vê que você está se esforçando mais, que você está sentindo, aleluia, que Deus está te cobrando mais. Você estiver sentindo que Deus está te cobrando mais, você está te dando mais responsabilidade, você está se sentindo mais sobrecarregado, é porque a muralha está perto de ser lançada do céu para a terra. É porque a muralha está perto de ser dissipada. É porque você está perto de conquistar.
O esforço é a porta da conquista. A conquista é o fruto do esforço. Quanto mais você se esforça, mais a vitória vem. Quanto mais você conquista, quanto mais você se esforça, mais você conquista. Jericó é a conquista. As 7 voltas é o esforço. Como é que eu vou falar? Nós estamos vivendo uma geração de fracasso, de fracassado. Pessoas fracassadas, pessoas que não vencem, pessoas que não rompem, pessoas que não chegam, pessoas que não vê a vitória chegar. Por quê? Porque não se esforça um pouco mais. E eu estou falando de esforço espiritual. É uma geração que quer conquista, mas não quer ler Bíblia. É uma geração que quer conquista, mas não quer ir para a igreja. É uma geração que quer conquista, mas não quer orar. É uma geração que quer conquista, mas não quer consagrar. É uma geração que quer conquista, mas não se esforça, não rodeia a muralha, não busca um pouco mais, não anda um pouco mais, não marcha um pouco mais. As bênçãos de Deus é para quem se esforça. As bênçãos de Deus é para quem se esforça. As bênçãos de Deus é para quem se esforça. Todo mundo quer que a muralha caia, mas ninguém quer rodear 7 vezes. Todo mundo quer que a muralha caia, mas ninguém quer rodear Jericó 7 vezes. Todo mundo quer conquistar, mas ninguém quer fazer uma campanha para receber aquilo a qual ele quer conquistar. Deus está dizendo, não adianta querer pisar aonde você não rodeou em fé. Você não vai pisar na promessa em que você não rodeou com fé. Deus quer ver a sua intenção. Deus quer ver a tua busca. Aquele que busca, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Há 3 fases na oração. Não é só pedir. Pedir é a primeira fase. Depois buscar, depois bater. Deus quer ver se você verdadeiramente tem desejo, quer. Deus quer ver se verdadeiramente você tem interesse. Peraí, por que eu rodeei uma vez? Irmão, nós estamos vivendo uma decrescente espiritual. Me desculpa, nós estamos vivendo uma época de apostasia. Nós estamos vivendo uma época de esfriamento. Deus não trabalha com descrente ou decrência. Deus não trabalha com isso. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. Eu tenho que viver em crescência. O meu esforço a cada dia tem que ser maior. Eu tenho que buscar cada dia mais. Eu não tenho que decrescer, eu tenho que crescer. Antes, irmãos, o apóstolo Pedro, 2 Pedro 3,17, antes, irmão, crescer na graça e no conhecimento. Eu tenho que crescer, eu não tenho que encroar, eu não tenho que ser encroado, eu não tenho que ser um anão espiritual, eu não tenho que viver em apatia. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nos últimos dias muitos esfriarão na fé. Eu não faço parte desta conta. Eu não faço parte dessa turma. Deus não disse todos, Ele disse muitos. Quer dizer que ainda tem poucos que não esfriaram. Muitos esfriarão, muitos, mas ainda há chamas acesas, ainda há tochas acesas, ainda há almas que temem e tremem diante do Senhor, ainda há alma sedenta pela presença do Senhor. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. Cada dia é uma glória maior, cada dia um esforço maior, cada dia uma responsabilidade maior, cada dia um jejum maior, cada dia uma leitura bíblica maior, cada dia um compromisso maior, cada dia uma busca maior, cada dia um óleo maior, cada dia uma responsabilidade maior. Olha aqui o segredo da conquista. Hoje eu orei 3 minutos, amanhã 4, depois da manhã 15, depois meia hora, depois 1 hora.
eu vou crescendo. Se eu estou regredindo é porque eu estou apostatando. Se o meu período de oração de hoje foi menos do que o de ontem, eu estou apostatando, eu estou esfriando, eu estou voltando. Com Deus não é volta, é para frente. Se eu comecei rodeando uma vez, eu vou rodear 7 agora. Não é voltar, é crescer, não é voltar, é romper, não é voltar, é ir mais, é acender mais, é clarear mais, é buscar mais, é ungir mais, é ser cheio mais, é buscar variedade de língua. Antigamente os crentes eram batizados com o Espírito Santo e eles buscavam os dons, porque depois do batismo vinham os dons. Hoje, com muita dificuldade, os crentes recebem o batismo e depois põem ele numa caixa de sapato e esconde. Era um processo. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Mas nós estamos num regresso. Quem tinha dom não fala nem línguas mais. Quem profetizava nem batizado mais é. Pior, nem dá glória a Deus mais, nem aleluia mais. Com Deus é crescente. Quando Nabucodonosor lançou 3 jovens na fornalha, ele disse assim: aqueça a fornalha 7 vezes mais. Não tem como baixar, tem que crescer. O fogo aumenta. Que Deus venha aumentar esse fogo, esta fome. Que nós venhamos pedir ao Senhor fome de Deus. Que venhamos pedir ao Senhor óleo, azeite, poder, unção, glória, autoridade, humildade, santidade, cada dia mais. Que Deus venha nos dar esse crescimento. Nós precisamos disso para a nossa vida. Nós precisamos disso para a nossa alma. Nós precisamos de força espiritual. Meu querido, se ontem tu rodeou a fornalha uma vez, rodia 7 hoje, depois 14, cada dia o esforço é maior. O reino dos céus é conquistado à força. E só para finalizar essa aula, nós vamos dar continuidade segunda-feira a esta aula sobre a Arca da Aliança. Hoje nós estamos falando sobre a Arca da Aliança. E quando eles rodeou na 7ª vez, Deus disse: fala para o sacerdote tocar as trombetas. Eles trocaram a trombeta. Quando eles tocaram a trombeta, aqueles que estavam com a arca subiram aos escombros do muro. E quando aqueles que estavam com a arca subiram aos escombros do muro, a glória de Deus tomou aquela cidade. E o povo conquistou aquela cidade. Com Deus na frente, com a presença de Deus na frente. E o interessante é que o muro não caiu. O muro não caiu. Estou terminando, vou terminar aqui. O muro não caiu para dentro. E o muro não caiu para fora. O muro caiu de cima para baixo. A muralha não foi lançada de dentro para fora, nem de fora para dentro. Foi lançada de cima para baixo. Ela foi enterrada no chão. Por quê, pastor? Porque se a muralha fosse lançada de fora para dentro, os israelitas diziam que foi eles que derrubou. Se a muralha fosse lançada de dentro para fora, os habitantes de Jericó diriam que foi eles que derrubaram. Então, para não haver confusão e nem soberba e nem orgulho do homem, Deus às vezes faz isso. Para que o homem não se vanglorie, para que o homem não se ensoberbeça, para que o homem não se orgulhe. Então eu não vou lançar a muralha nem de dentro para fora e nem de fora para dentro. Eu vou lançar de cima para baixo, porque de cima para baixo quem trabalha é só Deus. Muralha de cima para baixo é só Deus que pode. E eu tenho terminado esta palavra para dizer: mantenha a presença de Deus. Mantenha, carrega a presença de Deus nos seus ombros. Se esforce um pouco mais. Se esforce um pouco mais. Você sabe que você pode se esforçar um pouco mais. Você sabe que pode andar um pouco mais. Você sabe que a sua estrutura está de pé. E você só depende de 2 coisas para conquistar aquilo que você precisa conquistar. E que você necessita conquistar. E que você vai conquistar. Você só precisa de 2 coisas. E eu vou te dar a receita agora.
Eu não sei qual é a conquista que você precisa, que você quer, que você deseja. Se é conquista na área espiritual, na área emocional, na área ministerial, na área familiar, na área conjugal, na área financeira, na área social, na área profissional. Eu não sei que tipo de conquista que você precisa, que você anseia, que você deseja, que você está focando ou que está focado pelos teus olhos. Mas eu vou te dar 2 receitas para você conquistar. E não vai demorar muito essas conquistas. A primeira é: não perca a presença de Deus. Carregue a presença de Deus. Carregue a presença de Deus. A presença de Deus na sua vida é a senha para a conquista. A presença de Deus na sua vida é a chave para a conquista. E segundo, além da presença de Deus, eu preciso esforçar. Preciso esforçar um pouco mais. Eu preciso tentar um pouco mais. Eu preciso ir um pouco mais. Eu preciso esforçar. Deus não tem bênção para quem quer. Deus tem bênção para quem se esforça. Então rodie essa muralha. Ah, mas Deus mandou rodear 7. Rodeia 7. Você tem estrutura para isso? Vamos orar? Segunda-feira estaremos aqui de volta. Mais uma almoço na palavra. 12:00 nós estaremos aqui de volta. Soberano Deus e eterno Pai. Pai querido, amado, bendito, santo, poderoso é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quero apresentar, Senhor, cada vida, cada alma, cada pessoa, Senhor, que aqui, meu Pai, esteve conosco, Senhor. Aqueles que não puderam também, que o Senhor possa, meu Deus, estar confirmando, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, cobrindo com Teu sangue, ajudando e abençoando, dando vitória, meu Pai. Vai quebrando o arco, vai cortando a lança, vai queimando os carros no fogo, vai operando milagre, poder e sinais, Senhor, em cada vida. Que nós possamos conquistar, Senhor, com a Tua presença, com o nosso esforço, que nós venhamos ver, Senhor. Deus, as coisas, Senhor, está, meu Pai, prosperando para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estarei novamente. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe, tá? Nós estaremos aqui segunda-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a cada um. Amém? Deus abençoe e até segunda, se Deus quiser.